Muito bem, estamos de volta aqui no nosso programa Pode Isso, Dona Andréia, nosso podcast de toda segunda-feira às 17 horas. Você sabe, né? Você tem um encontro aqui marcado com esse momento aqui especial na TV Metropolitana. A gente está sendo aí exibido aí para toda a Baixada Fluminense, para toda a região serrana e pela internet para qualquer parte do mundo, né? Que já teve muita gente aqui que já entrou aqui falando comigo de outras partes do mundo. Mas isso é um papo que a gente fala outro dia. Antes de eu começar a nossa entrevista aqui de hoje com a nossa amiga aqui, eu quero deixar um recadinho para você. Você que está nos assistindo, dê o seu like, aperte o sininho, faça a sua inscrição e compartilha, gente, que a gente precisa de engajamento para melhorar ainda mais a nossa programação aqui do nosso podcast. Então, vou dar alguns minutinhos para você. E nesses minutinhos que você terá, você também pode entrar em contato conosco pelo telefone 21 97 666 0016, ok? Vou repetir, 21 97 666 0016, para você, mulher, que quero ter uma fonte de renda extra. Dona Andréia, eu não tenho nenhum tipo de recurso, então não tem mais problema. Entre em contato conosco, você vai conhecer a nossa AMV Assessoria, você vai fazer parte do nosso projeto, você vai ser executiva desse projeto e vai ganhar o seu dinheirinho. Gente, na maioria das vezes, você nem precisa sair de casa, é só aqui, ó. A sua fonte de renda, mulherada, tá aqui, ó, tá nesse telefonezinho aqui. E você tá aí fazendo o quê? Não tem dinheiro para comprar mistura. Não tem dinheiro para comprar um perfume. Dona Andréia, não tem dinheiro para sair. Acabou isso. Você pode entrar em contato conosco, que a gente tem algumas opções e oportunidades para você sem sair de casa. Você pode empreender aí na sua casa e ganhar muito dinheiro. Eu recebo vários relatos de mulheres que estavam naquele momento sem nenhuma condição, mas porque entraram no nosso projeto, fizeram parte disso, fizeram as suas indicações, apresentaram os produtos que nós temos a oferecer, tanto no ramo jurídico quanto no ramo da cosmética, e imediatamente receberam suas comissões e puderam resolver ali as suas pequenas situações financeiras daquele momento. E hoje elas fazem parte também com a gente como sócias também, porque o negócio vai crescendo, elas vão ampliando o seu conhecimento de network e estão aí, ganhando seu dinheirinho, tá bom? Então, fica aí a dica, se você quiser, já sabe, né? Não fica mais dura para passar seu feriado aí, ok? E agora sim, pessoal, a gente vai estar aqui hoje falando com esta mulher de Deus. É a nossa amiga aqui de algum tempo, de bastante tempo, né, Denise? Bastante tempo. Bastante tempo. Intercessora, pastora, psicóloga, avó, esposa, avó, mãe, avó, e eu acabei de descobrir que agora ela é bisavó, gente. Isso pra mim é novo, hein? É novíssimo isso aí. E eu vou falar com você então, pastora Denise, tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem, Denise, a paz. Fala aí pra gente um pouquinho como é. Eu já vou começar logo com essa coisa de como que é ser bisavó. Menina, eu vou falar uma coisa. Quando as pessoas perguntam, eu falo, é avó. É avó. Porque bisavó dá sim o entendimento de que você tem muita idade, né? E eu me sinto muito jovem. É isso aí. Então, eu nem falo que sou bisavó, eu falo que eu sou avó. Porque senão as pessoas acham que eu tenho muita idade. Avó 2 vezes, né? Avó 2 vezes. Que legal, né, Denise? Sim. Muito legal isso aí. E fala pra mim, assim, qual é a rotina? Porque, assim, você tem que se dividir em várias, né? É pastora, é esposa, é mãe, é vovó 2 vezes. Também tem o seu lado profissional, porque você também é psicóloga. E como é que é se dividir em todos esses aspectos aí, como mulher? Eu acho que isso é um pouco, sabe, da mulher brasileira. Sim. A mulher brasileira hoje, ela tem vários papéis dentro da sociedade. Ela não é mais aquela mulher da década de 60, de 70, que exercia só um papel. Agora ela exerce muitos papéis, né? Isso traz, às vezes, um sobrepeso para muitas, mas eu te digo que para mim é gostoso, porque eu sou ligada no 350. Então, se não tem algo que me movimenta, eu já fico meio, sabe, xoxa. Já tem uma questão de necessidade, né? Sim, uma necessidade. Quando não tem, sente falta.
Sente falta, né? Sente que falta. legal, né? Então você dá conta também do recado, né? Dá conta do recado. Ah. E eu acho que toda mulher tem que dar conta do recado. Isso aí que a gente quer ouvir hoje. No dia de hoje, é isso aí que a gente quer ouvir. Então fala aí, Denise, fala pra gente um pouco, já tá falando aí da mulher, a mulher empreendedora, a mulher ativista, a mulher profissional, a mulher que está mãe, porque assim, muitas mulheres que nos assistem, elas têm essa dificuldade, né? Elas comentam isso, relatam, enfim, que elas têm essa dificuldade de se enquadrar, né? Vamos dizer assim, elas não se veem como todas essas mulheres dentro de uma mulher só. Eu ouço isso várias vezes. Eu não posso trabalhar porque eu tenho filhos. Eu não posso estudar porque sou casada, tenho que dar conta do lar. Então, assim, elas têm essa dificuldade de se organizar. Eu acho que é uma questão de organização mesmo. Sim. E qual seria, assim, a primeira mensagem central aqui do nosso bate-papo para esse tipo de mulher, né, que está nos assistindo, que são muitas nesse momento, mas que tem essa dificuldade de entender que o lugar dela é onde ela quiser estar. Você tocou num ponto muito importante, sabe? Porque eu costumo falar, eu tenho também recebido muitas mulheres com esse perfil que você está dizendo. Mas eu também vejo algo a mais. Eu vejo que essa mulher, ela se anulou a vida inteira para cuidar do filho, do marido, da casa. E aí chega num ponto da vida que o marido está lá vivendo a vida, né? Tendo o trabalho dele, o filho casou, foi embora, e ela olha para o lado e fala, e eu? E agora? Qual o meu sentido de vida? Então, essa mulher, às vezes, perde o sentido de vida porque nunca buscou um. Esse é um ponto, né? E o outro ponto é o ponto da incapacidade. Essa mulher, ela se sente incapaz, eu não tenho forças, eu não sou nada, eu não consigo. Como ela nunca gerou nada na vida dela até o dia de hoje, porque ela sempre gerava para o esposo, para o filho, para a casa, ela tem essa dificuldade de olhar para ela e falar, eu posso. Você acha, então, que ela encontra uma barreira por uma questão até de não se olhar antes, né? Sim. De ter, vamos dizer, até uma questão cultural, vamos dizer assim, né? Ela já vem de muitos anos se anulando, se esquivando, abrindo mão de si, né? Porque eu penso nisso, assim, às vezes até em alguns momentos, Denise, vou ser bem sincera a você, quando eu converso com muitas delas, eu vejo a dificuldade que elas têm quando se fala na questão financeira mesmo, da palavra, né? É como se fosse muito errado, na maior parte delas, é como se fosse muito errado elas quererem lutar para ter a sua própria renda. Sim. E querer ter o melhor dessa renda. Sim. Porque eu penso assim, poxa, eu quero ter condição de comprar aquele sapato naquele valor. E elas acham, às vezes, que é errado você desejar ter aquele sapato daquela marca naquele valor. Sim. Assim, existem, vamos dizer que você, como psicóloga, você deve entender muito melhor que eu sobre isso. Eu vou dar um rápido parecer assim. Existem perfis de mulheres, né? Sim, eu, por exemplo, não sou muito vaidosa. Eu sou mediana, mas não necessariamente eu não ser vaidosa não significa que eu não gosto de coisas boas. Sim. Eu quero comer bem, eu quero passear muito, esse é o meu perfil. Sim. Eu gosto de estar em lugares bons, de comer comidas boas, enfim, dentro dos meus limites financeiro, eu quero sempre mais, eu quero sempre estar mais e melhor. Mas me dá a entender, e aí você vai poder explicar isso melhor, que parece que não é, que isso é errado para algumas delas, ou para uma boa parte, porque parece que está me aparecendo um bom número nesse sentido. Não sei se eu estou atraindo isso, ou se isso está aumentando. Você também pode explicar isso. Aí eu vejo dois tópicos aí dentro de tudo isso, né? Imagina essa mulher que viveu pro marido a vida inteira, viveu pro filho, viveu pra casa, o marido tá vivendo lá no trabalho, tá crescendo no trabalho dele, os filhos casaram, foram embora, ela olha pra casa e fala, e eu? E aí ela fala assim, puxa, eu vou galgar, eu vou voar, eu vou fazer alguma coisa. Só que esse marido tá acostumado com essa mulher dentro de casa. Entendi. E muitas das vezes ele não aceita que essa mulher vá, sabe, viver a vida dela, ter algo, né, além para ela. Ele quer chegar em casa e encontrar essa mulher normalmente como ele
encontrou a vida inteira, 20 anos, 30 anos, no mesmo lugar, né? E por um outro lado, tem a questão de, a gente está na Baixada Fluminense e a gente lida com muitas mulheres que têm uma situação muito precária, tanto de moradia como também financeira, e aí essa mulher olha para os lados e fala, o que serve para mim aqui nesse lugar? Ela não consegue sair de dentro da caixinha e falar, esse lugar aqui não me anula. Esse lugar aqui não tira o meu potencial de chegar onde eu quero chegar, entende? Então, tem essa coisa da não sair de dentro da caixinha e não olhar para o alto. Ela acaba aceitando aquela vida que lhe foi oferecida, é isso? Exatamente. Né? Porque, olha, eu nasci em São João de Meriti e moro na entrada da Bacia do Éden. E se eu fosse olhar para dentro daquele território e ver, falar assim, poxa, é isso aqui que é para mim, não tem mais. Mas eu fiz 2 faculdades. Eu tenho uma filha que estava no mesmo lugar, que hoje tem uma marca, né, que se chama Terra Rica, e ela tinha um instituto aqui, né, de saúde capilar, e hoje ela foi embora para o Paraná para fazer medicina no Paraguai, que é muito mais em conta, né? Vendeu tudo aqui e foi. Então, assim, é você arriscar. Não tem como você ganhar alguma coisa se você não arriscar. O problema é que as pessoas falam assim, mas eu tenho medo. Tem mulheres que falam para mim, eu tenho medo. Sabe o que eu falo nessa hora para essa mulher? Eu falo assim, vem cá, mas o que você tem hoje na tua mão? Ah, não tenho nada. Porque eu tô aqui no meio do nada, eu não tenho nada. Então tá, mas se você for lá e voltar com nada, então você não perdeu nada. Então esse medo é irreal. Nada a perder, né? Nada a perder. Mas se você for lá e trouxer isso aqui na sua mão? Poxa, já saiu no lucro. Você já lucrou? De verdade. Então, para ganhar alguma coisa, eu tenho que romper a barreira do medo. Você sabe que esse final de semana eu tive um treinamento, né? Eu sou rotariana. Você conhece o Rotary? Eu já ouvi falar. Da instituição Rotary. Sim. O pessoal fala que é maçonaria, mas não é não, tá? Que pra deixar claro que a gente tá falando com a pastora, né? Aí depois eu sou missionária. Sim. A gente é amiga, né? Eu sou toda sim. Mas não é não. E aí eu tive um treinamento em São Paulo agora nesse final de semana e eu achei muito legal isso, porque lá nesse treinamento, foram divididos em várias salas e tinha cada um assunto. Como eu sou projetista, né, crio projetos para repartições públicas e para empresas privadas, eu me adequei àquela reunião onde estava falando de projetos. Mas eu pude entender a riqueza que é aquilo ali, porque assim... E aí comecei a pensar nas mulheres. No momento que eu estava ali, eu comecei a pensar nas mulheres. Sim. Quantas mulheres com potencial, que eu conheço, né? Com um futuro, que eu enxergo assim. Eu não consigo enxergar mulher que não tenha potencial. Toda mulher tem. Cada uma tem um dom. Ninguém nasceu vazio. Na minha visão. Isso aí. E aí eu penso assim, poxa, podia estar aqui a fulana também, podia estar aqui para aprender a fazer projetos, para poder elevar o nível dela de conhecimento, de crescimento dentro daquela empresa, ou dentro daquele órgão público, né? E o quanto que a instituição Rotary pode oferecer. E uma das coisas ali ensinadas, né, é essa questão da valorização, de sabermos quem somos. Sim. Dentro de um ambiente. Foi muito bem explicado isso pela instituição ali, pelo Rotary, né? Sim. Por aqueles palestrantes ali. E eles diziam assim, a instituição, ela precisa de todos. E cada um de nós temos o nosso valor. Temos o nosso espaço dentro desse ambiente. Então, um que sabe plantar, o outro sabe colher, o outro sabe vender, o outro sabe fabricar a venda, o outro sabe multiplicar o dinheiro, mas num todo, todos trabalham em prol de um bem maior, que é a valorização da sociedade, né? Porque ali não tem religião, então eles não falam nada sobre Deus, nada sobre religião nenhuma. Mas a gente entende que até tem um fundo de conhecimento do eterno, porque assim, o que é isso? Eu penso até que essas mulheres que pensam em não se valorizar, elas também estão transgredindo alguns preceitos do próprio Deus, porque que sentido tem Deus criar uma mulher e um homem que não vai se sentir valorizado pela própria criação? Na verdade, André, essa mulher está renunciando à sua própria herança.
a herança que foi deixada para mim, para você, né? Mais do que essas mulheres hoje eu vejo que precisam são de outras mulheres que impulsionem, que sejam impulsionadores. Só que hoje o grande problema nosso é que nós não temos mulheres impulsionadoras, nós temos mulheres que às vezes, tipo assim, a Andréia tem um dom e eu vejo que ela tem um dom e eu posso ser um canal na vida dela para impulsionar a carreira dela, mas eu tenho medo dela tomar o meu lugar, eu tenho medo dela ser melhor do que eu tenho medo dela, sabe, voar e eu não, entende? Então a gente bate nisso, o que a gente precisa hoje é de mulheres impulsionadoras. Eu uma vez fui chamada por uma pastora que estava em depressão, ela e o esposo, e eles estavam vivendo de um salário mínimo do INSS, e ela chegando lá, ela chorando numa situação deplorável financeiramente, né? E eu perguntei para ela assim, o que você sabe fazer? E ela falou assim, eu não sei fazer nada. Eu falei assim, é impossível que você não sabe fazer nada, porque Deus não fez ninguém vazio. Alguma coisa você sabe fazer. Não, eu não sei fazer nada. E eu virei para ela e falei assim, então todo mundo na sua casa morre de fome, porque você não sabe cozinhar. Ela, não, eu amo fazer bolo. Por que você não ganha, sabe, dinheiro com a tua paixão? Porque a gente reclama, não tem dinheiro para fazer unha, não tem dinheiro para fazer o cabelo, não tem dinheiro para isso, mas o que você está fazendo para ter, né? E eu virei para ela e falei assim, por que você então não ganha dinheiro com a sua paixão? Você está reclamando que está ganhando só um salário mínimo. Por que você não impulsiona a sua paixão que você ama fazer? E aí ela começou a fazer bolo e botar na porta do portão, no portão, né, à tarde. Só que ela não vendia o bolo inteiro, ela vendia fatiado, porque às vezes a gente está com vontade de comer um bolo, mas não tem dinheiro para comprar um bolo inteiro. E ela vendia fatiado, e a pessoa ia lá, comprava um pedacinho, tomava o café da tarde, no dia seguinte, ia lá, comprava de novo. O que aconteceu com essa mulher? Ela começou a vender muito bolo. E ela saiu, ela morava em Coelho da Rocha, hoje ela mora em Araruama, né? Lá na região dos Lagos. Isso eu pensava. O bairro Araruama? Não, região dos Lagos. E ela tem uma fábrica de bolo. Que legal, Denise. Então tudo precisa de alguém para falar você pode, mas também precisa ter um primeiro passo meu. Isso. As pessoas falam assim, mas Deus não me dá isso, Deus não vai te dar nada. Deus vai abrir as portas do céu a partir do momento que você ligar primeiro na terra. Liga primeiro na terra, depois é ligado no céu, né? Isso. Então eu tenho que ter uma proposta para minha vida, um propósito, colocar um foco e seguir aquilo. Então, é nisso que a gente já está falando aqui sobre propósito, sobre foco, né? A gente vai entrar agora aqui na nossa temática, né? Sobre o mundo e a igreja. Porque também tem muito a ver com o que estamos falando agora. Sim. Até porque eu acredito que parte desse desânimo, parte dessa cultura, né? Também vem desse não comprometimento com o nosso Deus, com o estudo da palavra, porque se você realmente, a palavra não diz que quanto mais a gente ler a palavra, mais a gente conhece a verdade. Tá lá, Sim. né? E quanto mais a gente conhece a verdade, mais a gente é livre. Sim. Não é verdade? Verdade. Então, assim, a sensação que a gente tem, se você também tem essa sensação, eu vejo isso, de liberdade que nós temos. Liberdade para ir, vir, sim, liberdade para fazer o que quer com o nosso dinheiro, liberdade para falar o que pensamos. Sim. Não se enquadra em todas, porque uma parte dessas mulheres e desses homens também, que agora vamos englobar todo mundo, não conhecem ou não tem o comprometimento de estudo bíblico, de leitura, de ter o contato com Deus dentro da sua própria segmento no qual escolheu de que se chama igreja. E como é que você vê isso aí, a igreja e o mundo, como é que você vê esse mescla aí? Me dá até vontade de rir, porque eu me lembrei da unção do Papai Noel. Você conhece a unção do Papai Não, Noel? Não. A unção do Papai Noel, que a igreja está vivendo na unção do Papai Noel, o modelo do Papai Noel, né? É um bom velhinho, que não requer nada de mim, que não me constrange, que não me cobre nada, e eu ainda pego, boto na janela o sapatinho e ele ainda me dá presente. Olha, que lindo. Né? Esse é o modelo que a igreja está vivendo hoje. Caramba. Não renuncia. E só quer de Deus, sabe? É tipo assim, sabe quando você tem um filho, que o filho fica assim, manda um pix pra mim, mãe. Mãe, manda um pix pra mim, manda um pix, né? E assim a gente está com Deus. Jesus, faz isso pra mim. Jesus, faz aquilo. Jesus, me dá isso. Por quê? Porque a gente só quer receber. E o ser humano, ele não quer perder nada. Ele não quer perder.
É mais um egoísmo, né, também, da parte do ser humano, né? Sim. Também. Só ver a si mesmo, né? O meu eu, o que eu preciso, o que eu posso, o que eu quero. E as pessoas estão vivendo de acordo com os seus preceitos, né? De acordo com aquilo que quer. Eu costumo falar nos círculos terapêuticos que tem tem lá Jeremias 18 que fala do vaso e do oleiro, né? E aí os pregadores pegam aquilo e fazem uma mensagem maravilhosa e linda. Mas para mim Deus fala muito sucinto só num pedacinho. Quando Deus fala assim, Jeremias, desce a casa do oleiro. E Jeremias responde muito sucinto também. E desci. Tipo assim, deixa eu ir porque senão dá ruim. É uma ordem de comando, então por que você não atende o comando? Mas se sou eu e você, nos dias de hoje, Senhor, tem que ser hoje. Pode ser amanhã, não? Tá chovendo, quero ficar debaixo do meu edredom. Hoje não, tem a sé. Tem Fantástico, hoje não. Menina, você vê que o negócio é tão louco que naquela época da pandemia, que as pessoas não podiam ir até o local do culto e assistiam pelo ao vivo, né? Sim. Pela mídia. Sim, pelo online, né? Eu fiquei boba que nem no online as pessoas queriam assistir. Não. Como é que as pessoas não querem assistir o culto nem no... Como é que pode isso? Pastora, sim, fala aí pra nós. Sabe o que acontece? É porque não tem uma ligação real, sabe? Às vezes a gente vai para a igreja e muitos não conseguem se conectar com o divino, né? A gente tem, na hora da palavra, você às vezes pode ver que as pessoas levantam o tempo todo. Para lá, para cá, para lá, para cá. Uhum. Na hora de algum evento, de alguma coisa importante acontecendo, a pessoa sai do recinto. Eu estava vendo um reel de um coreano, eu não sei se você já viu, e ele estava dizendo aqui, sim, as pessoas aqui, a igreja do Brasil é diferente. Eles adoram, mas eles não têm compromisso com o horário. Eles chegam a hora que quer e saem a hora que quer. E é verdade. Às vezes o culto nem terminou, a pessoa está indo embora. É verdade. E às vezes, você marca um evento 5 horas da tarde, a pessoa chega às 6. Então, eu acredito que essa falta de compromisso, antes da pandemia já existia, e agora depois também existe, né? Essa falta de compromisso é quem faz com que nem no online, nem presente, nem presencial. Já não está tendo mesmo, deixa eu ficar do jeito que eu quero. Como é que é? Servir a Deus do seu jeito. Da forma que eu quero. Você sabe que esses dias eu também observei agora até parou isso, teve uma fofoca aí na televisão, de um debate aí de uma cantora famosa, que ela é muito evangelizada, né, parece que tem até um pastor, que ela ela diz que o esposo é a ovelha desse pastor, e ela também se diz ser ovelha, mas ela não se desliga da música, né? Uhum. E ela fala que Deus entende que ela serve a Deus do jeito dela. Assim, ela é bem clara sobre isso. Sim, assim, para usar de exemplo uma cantora famosa, né? Sim, eu sei. Secular, que não quer abandonar, que não quer largar a riqueza e a fama e o poder que ela tem. E aí o pastor se sentiu na obrigação de trazer a público, né, o fato e falar, não, eu sou pastor, eu não dependo disso para viver. E eu já expliquei para ela como que é ser, o ser cristão, sim, né? Sim. E ela não quer. Então, assim, ele também foi claro, foi verdadeiro naquilo. Ela pode continuar frequentando? Pode. Mas ela não pode dizer que ela é ovelha, porque essa ovelha não quer receber as instruções do seu pastor. Sim. Ela quer servir a Deus do jeito dela. E parece que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Muito. E a Bíblia é muito sucinta, né? Ela fala, não se pode servir a dois senhores. Ou tu vai agradar um ou vai desagradar o outro. Então eu tenho que entender, ou eu vou servir Mamon, ou eu vou servir Jesus. É uma escolha, né? E às vezes eu tenho uma certa indignação de saber que tem pessoas dentro da igreja que não estão conforme com a palavra. Estão fazendo o quê? Não sei. Né? É uma perda de tempo, né? É uma pergunta tão incógnita que a gente fica, tá fazendo o que lá? Às vezes eu acho que é para perturbar meu juízo, porque olha, tem uns negócios que acontecem dentro da igreja, irmã, porque pelo amor do Senhor. Olha, uma coisa que tem acontecido muito é vestimenta. Sabe? Jesus. Porque assim, a gente já tem uma guerra no mundo. Chega dentro da igreja, a gente tem a mesma guerra. Porque as irmãs vão vestidas como se fosse para um baile funk. É isso mesmo. Né? Com decote até aqui, com as costas de fora. E cadê o respeito? Às vezes não é nem a outra irmã que está lá com seu esposo. É o respeito à igreja de Cristo, a próprio Senhor. Teve uma que foi de mini saia uma vez. Eu falei, pode descer.
um evento nosso de mulheres, onde os esposos estariam sentados embaixo, elas no altar e os esposos embaixo. Pensa um negócio desse. Aí você vê que o marido do outro, né? Tipo assim, né? Todos os maridos aqui. Aí o marido de uma com aquela arrumadinha lá sentada. E o outro olhando as pernas da outra. Nada a ver, né? Sim. Aí eu falei, não, irmã, pelo amor de Deus, você não senta não, você tá de mini saia. Evangelista. Eu sou um pouco irreverente, né? Eu sou um pouco assim, ou muito ou nada. Então, teve na igreja uma situação que uma pessoa foi à igreja, não era da nossa igreja, né? Mas foi lá com um shortinho, estava passando na rua e entrou com um shortinho de barriga de fora e com top. Assim, a igreja ela é aberta para todo mundo. A gente pode dizer não vai, né? Lógico. Mas eu peguei um paninho e amarrei na irmã. Ah, meu Deus do céu, o que é isso? Né? Então, eu peguei lá um véu grande e amarrei na irmã. Ela ficou lá, isso, vestidinha, né? Vestidinha. Porque assim, e ela também não tirou, sabe? Ela não tirou o véu. Então, assim, a gente precisa ter limites, porque qual é o limite? Qual é o teu limite para Deus? Até porque se essa mesma pessoa que foi lá fosse num fórum, né, numa delegacia, ela não entraria naquele, né, numa comarca, né, já tem a defensoria pública, ninguém pode entrar de bermuda, roupas curtas, tá lá, as regras estão lá. Então, eu penso que também na igreja ou em repartições religiosas, as pessoas também deveriam entender o nível de respeito que é, né? Sim. E a gente vê hoje dentro da igreja, sabe, muitas pessoas enfermas, enfermidades emocionais, enfermidades na alma, no espírito, no corpo físico, porque algo está disfuncional. E quando algo está disfuncional, o inimigo tem uma brecha, uma porta aberta para entrar. É como se isso aqui, olha, fosse aberto, né? Que tivesse um buraco. Ele vai entrar por aqui, então eu preciso fechar esse buraco, né? E quais são os buracos que eu tenho na minha vida que eu tenho que olhar hoje e preciso fechar para que o inimigo não entre? Você falou nesse tema aí que a gente já vai entrar mesmo na questão da psicologia. E você acha que aumentou o índice de mulheres com problemas psicológicos dentro da igreja? Muito, olha, exorbitante. Exorbitante. Sabe? Nós hoje temos o Círculo Terapêutico para Mulheres, que é um trabalho que a gente desenvolve. É um projeto seu, né? É um projeto, já tem quase 8 anos esse projeto. Que legal. E ele leva um pouco da psicologia, do meu trabalho como psicóloga, né? E leva a ministração também da palavra, com o Espírito Santo. A gente tem as ministras que atuam, tem a equipe que atua dentro desse projeto. E, às vezes, a gente é solicitado, todos os sábados a gente está em igreja. Todos os sábados. Tem dia que os pastores me pedem pelo amor de Deus. Tem dia que a gente faz círculo de terapeuta de manhã, de tarde e à noite, para poder suprir a demanda de fazer algo para que haja uma cura emocional para essas mulheres. E esse projeto, ele tem alcançado muitas vidas. A gente tem muito testemunho, a gente tem muita prova social sobre isso. Mas a questão não é o projeto, a questão é como a igreja está, sabe? E aí tem um tipo de uma unção da galinha da Angola dentro da igreja, que é tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco, e que não acaba nunca. Sabe? Que essas pessoas não olham para si, aí cai na identidade que a gente já falou. Isso. Né? Olhar para si e falar, não, peraí, eu tenho um Deus que pode tudo. Sim. Eu tenho um Deus poderoso. Não né? sabe nem o Deus que servem, né? O poder que tem, sabe? Aí eu vou lá e canto, poderoso Deus, grandioso é o teu nome, Jeová Jirê, tu é o Senhor dos exércitos, vai à frente da batalha. Mas na hora da batalha tu não coloca ele à frente? Aí você esmorece, se entrega. Jeito. Então você acha que o índice, você acha não, você tem comprovadamente isso, que o índice de mulheres com problemas psicológicos tem aumentado muito. Sabe o que eu observei esses dias, falando assim, já na temática criança também, que já é mais minha área mesmo, eu vou até me aprofundar nesse estudo aí, mas eu estive em conversa com pessoas que me disseram que em Petrópolis o índice de crianças que nascem com as síndromes, né? Autismo, enfim, aumentou assustadoramente. Não foi só lá não. Né? É geral.
E assim, o que você acha sobre isso? Você acha que isso se deve ao quê? Isso também tem a ver com a psicologia? Isso também Sim, tem a ver com a psicologia. Na gestacional, Sim. né? Isso, na verdade, é um problema da fase do desenvolvimento. O autismo, a dislexia, o TDAH, tudo isso está dentro das fases do desenvolvimento. Problema de desenvolvimento. Essa criança não desenvolveu certos aspectos e acabou retrocedendo e não consegue desenvolver como uma criança não atípica. Mas né? Isso aí já vem na gestação. Essa questão já vem na formação fetal ali. Ou pode não? ser que sim, pode ser que não. Pode ser o ambiente, pode ser o meio, pode ser gestacional, pode ser um gene defeituoso dentro da família, né? Mas, na maioria das vezes, o que os estudos estão trazendo atualmente sobre o autismo é a alimentação. Então interfere na alimentação. A criança até nasce saudável e depois fica autista, é isso? Sim, às vezes nasce saudável, mas tem aquele gene, aquela preponderância para desenvolver aquilo e no decorrer desenvolve. Ou já nasce assim, né? Na maioria das vezes, por causa da alimentação que nós mães estamos tendo. Então, na própria gestação, a mãe não se alimenta corretamente e não produz ao feto substâncias suficientes. Não tem nem a ver com a mãe se alimentar corretamente. É com os produtos industrializados, com as químicas que estão sendo lançadas dentro desse produto, sabe? Era isso aí, porque assim, existem alguns estudos, né, de algum tempo, de que essas modificações alimentares, trans, não sei o quê, comidas trans, né? E de uns 20 anos para cá isso vem ocorrendo. E tem alguns relatos antigos, de 20 anos, de 25 anos, onde alguns estudiosos já previam isso. Eles falavam o seguinte, que por conta das modificações alimentares, nós teríamos outro tipo de geração. Sim. Os genes vão ser uma geração fraca. mutando. E teve agora, há pouco tempo, eu estive numa palestra de autismo até, em que uma dentista falou, teve a coragem, né? Porque eu acho que também eles têm medo de falar sobre esse assunto. Sim, é complexo, né? Mas essa dentista teve essa coragem, ela falou que está se especializando porque ela não conseguia identificar. Por que pobres e ricos tinham, crianças pobres e ricas, elas tinham arcadas dentárias diferentes, elas tinham, não importava se era o dinheiro que tinham ou não, para tratar daquela cárie, e ela começou a querer identificar o motivo da cárie, e quando ela foi tentar identificar, ela chegou no quesito alimentação. E ela chegou numa conclusão de que a alimentação, antes da mulher ser gestacional, já prejudicou a criança que, porventura, futuramente iria nascer. Porque nós estamos consumindo isso há anos e isso está ali dentro, né? Ali dentro. A gente come muito multiprocessado, né? Isso é horrível. O que são os alimentos multiprocessados? São os biscoito, principalmente com recheio, aquele recheio do biscoito. Tem gente que adora biscoito recheado. Aquilo é cancerígeno. Aquilo tem muito conservante, muito corante, tem muita química naquilo ali, é muito maléfico para a saúde, né? Eu praticamente aboli esse tipo de biscoito, não como. A gente dá para os nossos filhos aqueles fofura, né? Que é muito sódio. Então, assim, a gente não tem tido uma alimentação saudável que é fruta, verdura, legume. Você não vê uma criança comendo legume, verdura e fruta, dificilmente, sabe? Dificilmente. Uma criança comendo alface, couve, jamais. Mas a gente já está nessa cultura do fast food, né? De levar a criança para comer o fast food, a batata frita. O miojo é a comida universal, a comida nacional do brasileiro, né? Vamos dizer. Olha, aquele pozinho do miojo é cancerígeno. O próprio macarrão puro, sem o pó já dá ruim. Né? E aquele pozinho do miojo, ele contém uma bomba de sódio, que é sal. E sal no organismo, muito sal no organismo, traz muito prejuízo à saúde. É complicado. E assim, essa questão também, ainda falando sobre a questão da psicologia, né, do aumento de mulheres, você tem sentido que isso tem influenciado também, agora não só nas ovelhas, mas também nos ministérios, né? Sim. Essa questão psicológica, por exemplo, vou te dar que a pessoa já até faleceu,
Mas eu estava uma vez numa audiência da Assembleia Legislativa e me sentou ao lado uma esposa de um grande pastor. De um pastor muito, muito renomado, muito conhecido. Sim. E quando ela sentou do meu lado, o Espírito Santo fez ela se incomodar comigo de alguma forma, porque eu não tinha o nível que ela tinha de conhecimento, de poder, Sim. vamos dizer, daquela área ali, daquele assunto. Mas ela estava ali e por algum motivo sentou do meu lado, eu estava também para ser homenageada ali, e ela falou assim, você é de onde? Fui falando tal, mas você é feliz? Aí eu falei assim, a pergunta é tão louca, né? Vinda de uma esposa de um grande pastor. Sim. Eu falei, mas por que a senhora está me perguntando isso? Aí eu fiquei preocupada, eu falei assim, não, por que a senhora está me perguntando isso? Aí ela abriu aquela bolsa de 15 mil reais, de 20 mil, né, de marca famosa, que eu não vou falar o nome aqui, meu podcast é muito importante para eu falar não pode fazer propaganda. Não falarei, não pode, dona Andréia, não pode. Aí ela me abre aquela bolsa, né, de marca famosa, mostra os remédios antidepressivos e fala assim, porque eu vivo numa depressão. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, toma vergonha. A primeira coisa na minha cabeça que vem, toma vergonha na tua cara. Mas eu não falei isso. Obviamente, irmã, fique tranquila, não falei isso pra ela. Que bom. Que bom. Aí eu falei assim, irmã, então, mas tem necessidade, né, da irmã? A irmã não procurou alguma ajuda, né? Obviamente, eu não sou a pessoa ideal aqui nesse momento, que a irmã deve ter médicos. Sim. Já procurei todo tipo de ajuda, mas aquele é meu marido. Até então, nem sabia que era ele, né? Aquele lá que tá lá em cima da LERD lá, é meu marido. Caramba, aquele mesmo é aquele mesmo. Eu falei, então, aí o nível, né, que isso vai ocorrer, você já imaginou? Eu falei, por que tu tá me contando isso? Ainda fiquei preocupada, né? Agora eu também posso até morrer nessa história, né? Tu tá me contando isso? Não, porque eu tô querendo me desabafar. Então, chora aqui, né? Então, vamos conversar. E deixei ela desabafar. Falei pra ela ter mais contato com Deus, né? Dei meu telefone a ela, caso ela precisasse, porque nesse momento somos todas mulheres, né, Denise? Verdade. Independente da posição dela ou da minha, de qualquer uma que está nos assistindo. Somos todos seres humanos. Era meu dever ajudar aquela irmã. E aí ela desabafou ali, enfim, orei por ela. Ela falou assim, que ela não ia aguentar. Ela falou para mim, não vou aguentar muito tempo. Eu vou partir por aquelas questões ali. Que se eu falar aqui, esse podcast acaba em 2 minutos. Aí eu falei assim, mas, enfim, né, dei as explicações para ela, então eu imaginei assim, e de fato ela morreu, tá? A esposa daquela personalidade famosa, foi um baque aí, todo mundo morreu. E a pessoa já tá em viés aí, né, para outras. Sim. Já tá posto na vitrine. Porque esses caras também são meio esquisitos, né, Denise? É verdade. Mas a gente se consome muito. Por que é isso? Que o homem perde a mulher e 1 mês depois a mulher já tá arrumando outro? Fala pra mim. Mas olha só, se você olhar, né? É porque tem homem aqui, né? Vai falar isso, meu Deus. O Carlos não tá ouvindo isso, não. Que loucura. Porque assim, eu vejo hoje que os homens, eles não têm apego mais. Como no passado, sabe? Eu vejo que os homens amavam muito seus filhos, a sua família. Você vê que hoje acontece o divórcio, esse homem tem 2, 3 filhos com essa mulher, e ele vai para um novo relacionamento, e essa família aqui para ele é descartada. Nem os filhos ele vai ver, sabe? Eu atendo muitas mulheres assim. E você sabe que as mães atípicas disseram para mim que quando os pais descobrem que o filho é autista, eles largam a mulher. Porque não quer problema. O homem tá muito assim, né? O homem de hoje, ele não quer muita responsabilidade, ele não quer carregar peso, ele não quer problema. Ele quer levar uma vida tranquila, sabe? Então, assim, aí eu entendo um pouco essa senhora, porque talvez ela pegou todo o peso para ela. Pegou mesmo. E uma coisa que eu falo para a maioria das mulheres, gente, para de consumir esse negócio dentro de si, sabe? Entra aqui, sai aqui, vai viver a tua vida. Às vezes a pessoa fala assim, mas ele faz isso. Deixa ele fazer, vai fazer outra coisa. Talvez a gente está tão no foco daquilo que a gente está, sabe, vivendo só aquele problema. Bota o foco na tua vida ali, que vai, né? Vai para outro lado. Tipo assim, meu marido faz isso, faz aquilo outro. Tá bom, vai lá fazer uma faculdade então. Né? Ocupa a tua mente com outra coisa. Mas não, as mulheres, elas ficam ali porque elas querem mudar o que é imutável. Eu não posso mudar você só se você quiser que eu mude. E às vezes elas se consomem com coisa pouca. Eu tive há pouco tempo numa ministração sobre casamento, e a pessoa foi muito sucinta, a pastora. Ela falou assim, que a gente vai no banheiro, a tampa do vaso está levantada, né?
A gente arruma um barraco. Você não baixa a tampa da privada quando vai no banheiro, não sei o quê. E aí ela falou assim, vem cá, você faz o seu xixi sentadinho, mas o homem faz em pé, né? Então ele também não deveria reclamar que você não deixa a tampa levantada para ele? Cada um na sua, né? Entende? Então isso é o quê? É para espelhar que a gente precisa ter um contexto de entender também o outro. Se eu não entender o outro e saber qual é a essência dele, eu vou viver a vida inteira tentando mudar uma pessoa que não vai mudar nunca. Porque a gente quer fazer um estereotipo. Essa pessoa tem que ser assim, 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 assim. Essa pessoa tem que se colocar no meu modelo. E não é assim. Né? Eu casei com uma pessoa, então eu tenho que saber quais são os defeitos e quais são as qualidades. E aí eu tenho que ter 1 ano para conhecer essa pessoa. A maioria das mulheres conhece, 3 meses depois já está casando, já está morando junto com o homem, né? Isso é um erro, porque não conhece. Então eu tenho que ter 1 ano para conhecer esse homem. E eu tenho que me fazer uma pergunta. Eu consigo viver com os defeitos desse homem? Se eu mesmo responder, não consigo. Então não casa, porque vai dar errado. Parte para outro que vai dar ruim. E o desespero, porque tá faltando tanto homem nesse mundo, né? E é um desespero. Tá difícil, né? Filho, é um desespero. Mas eu acho que esses viúvos são mais desesperados do que as mulheres, sabia? Porque não dá pra entender, Denise. O cara perde a mulher num dia, tipo, 30 dias depois, no máximo. Não dou 1 mês. O cara já tá casando de novo. É porque não tem vínculo, não tem amor, né? E aí a gente vai lá, né? Não que ele tenha que viver. Sim. Você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, é a pressa, né? Dele, mas, pô... Mas é que não tem esse apego, sabe? Não é... Nós, mulheres, somos muito intensas, sabe? Verdade. A gente ama muito, a gente se dedica muito. Quando se joga no negócio. Mas o homem não é assim. O homem é muito, sabe? Tranquilo na dele. Vamos ver como é que vai ser. Agora fala aí do seu projeto. Como é que você chegou a falar um pouquinho, né, sobre esse circuito, né, que você faz, mas ele funciona onde? Funciona só dentro da Baixada ou qualquer outro lugar? Ou funciona só na igreja? Fala pra mim assim, se é só para quem é da igreja, se ele é aberto a público. Fala aí pra gente. Então, o Círculo Terapêutico para Mulheres, ele é uma junção, né, de terapia de grupo com ministração da palavra e Espírito Santo. E o círculo terapêutico, ele é interdenominacional. Então, pode vir uma pessoa da Batista, uma pessoa da Católica, uma pessoa da Assembleia. É aberto até para uma pessoa que não é cristã, porque o foco é cura interior. O foco do círculo terapêutico é cura interior. É mexer no emocional, sabe? É cativar aquilo que está lá dentro de melhor de você e colocar para fora. Então, esse trabalho nós levamos em várias igrejas. Então, toda semana, todo sábado, a gente está em 2, 3 igrejas. Dia 1º agora nós vamos estar numa igreja que acho que é Duque de Caxias. E sábado nós vamos estar também em 2 igrejas, uma pela manhã e uma à tarde. Então, nós levamos em igrejas. Então, não tem um lugar correto. Vai acontecer aqui, nessa igreja, toda semana. Não, cada dia... Cada semana é num lugar diferente. É um círculo volante, né? Que consegue captar mais pessoas, que consegue tocar em mais vidas e levar cura para essas mulheres. Que legal. E tem, assim, uma quantidade específica de mulheres? Você quando se propõe a fazer esse evento em determinados lugares, você está aberta a qualquer a quantidade ilimitada de mulheres? Ilimitadas, né? Nós já fomos num círculo lá dentro de Caxias, Campos Elíseos. Chegou lá, eu pensei que era uma igreja pequena, que ia aí umas 30 mulheres. E era um galpão que estava em obra. E quando eu cheguei lá, deve estar umas 30 mulheres. Menina, começou a entrar mulher pelaquela porta, começou a entrar mulher, deu 150 mulheres. Meu Deus! Deu mais de 150, porque tinha as mulheres que estavam trabalhando, né? Então, assim, não tem mínimo e nem tem máximo. Então, se tiver 10 mulheres, a gente vai fazer. Se tiver 5, se tiver 100... a gente vai fazer. Que legal, né? E você pode deixar o seu telefone também, tá? Vou deixar o meu telefone, porque eu também tenho um projeto de terapia social, né? Com preço melhor para o pessoal que realmente não tem condição de pagar. Porque, às vezes, você vai
numa consulta, e muitas mulheres não têm esse valor para pagar na consulta, né? Então eu criei um projeto social com um valor bem pequenininho. E eu quero você na minha instituição para fazer essa terapia social em Caxias, tá? Amém, Caxias. amém. É que você já tá falando, gente, olha só, já pode vir aqui em Caxias para fazer, olha, ó, a pessoa certa. Não, porque às vezes, agora falando sério, às vezes a mulher, ela tem muita vergonha, né, de falar o que tá passando. Sim, e de repente esse momento que ela tem contigo de desabafo, de contar o que está passando, vai melhorar a vida dela. Verdade. Essa mulher mesmo que desabafou com você, que nem te conhecia, né? O que acontece é que muitos líderes têm que manter a pose de forte, de fortaleza, sabe? Não pode. Então, quando chega em algum lugar, procura alguém, porque eu, pelo amor de Deus, eu quero falar. Né? É isso mesmo. Mas pode deixar seu telefone aí, vai. Meu telefone é 97 660 3454, DDD 21 97 660 3454. Se você precisa de uma ajuda emocional, se você precisa sair do lugar que você está hoje, que é um lugar de desconforto para você mesmo, né? Manda um zap que eu vou te atender e nós vamos ver a melhor forma de você começar a sua terapia. Muito bom, muito bom. Já estamos quase encerrando, né? Olha, rapidinho. Né? Passou muito rápido, né? Passou. Acho que eu vou até fazer uma parte 2 desse podcast. Outro momento que a gente já tem aí. Sabe quem vai vir aqui? Adriano Gospel Funk. Ah, que legal! Vai vir aqui também, vai falar com a gente. Bacana. Mas assim, vamos tentar trazer assim, lá pro mês de maio, final, você, né? O junho. Sim. Ah, que vai ser legal também. Mas antes da gente terminar, eu gostaria da gente fazer um resumo dos últimos acontecimentos do mundo, porque assim, para quem não sabe, pessoal, a gente fica assim, bate-papo, né? Tricotando sobre o fim do mundo, lá com umas 5 e pouca da manhã, né, irmã? Isso. A gente não tem nada para fazer na vida. E a gente... Moleque acorda cedo. E o nosso assunto vai de Elon Musk até os confins da Terra. Sim, até o apocalipse. Até o apocalipse, né? Mas qual fala assim pra gente, basicamente assim, um básico assim, dessas questões que estão acontecendo agora, da morte do Papa, das questões de crise financeira mundial, guerra mundial, enfim, eu não tenho problema em falar nada disso. Eu também não. Não. Porque eu acredito, e você também, que somos uma geração do arrebatamento. Sim. Temos nada a ver com o anticristo. O anticristo estamos nem aí para ele. Pode usar meu CPF, eu já falei. Pode usar meu CPF, pode vasculhar meu CPF todinho. Não me botando a marca da besta, pode fazer qualquer negócio. Mas assim, qual a sua visão sucinta, em 5 minutos, de todos esses acontecimentos? Está mais próximo da vinda de Cristo do que se imaginava? Ou não? Ou ainda acha que teologicamente, que vai se demorar muito para isso acontecer? Eu acho que está muito perto, muito próximo, porque tudo que está acontecendo aí está na Bíblia, né? Sim. Os sinais estão aí. Os discípulos perguntam para Jesus, mas como que a gente vai saber quando isso vai acontecer? E ele fala, olha os sinais, terremoto, maremoto, nação contra nação. Então isso já está acontecendo, já está tudo aí. Né? E eu vejo em termos políticos, em termos de economia mundial e tudo mais, que tem uma agenda sendo implantada até 2030 e essa agenda vai ter que se cumprir, né? Isso é mundial. Então tudo que está acontecendo aí hoje, né, faz parte de um programa, né, de uma meta. Eu vou te falar, quando eu vi o padre, né, morreu o Papa, né? Falei, ferrou. Não, ferrou, sabe por quê? Eu tava vendo. Cara, Deus do céu, quando eu falei assim, quando vi o Papa, porque eu já tinha visto aquele filme, como é que é? Conclave. Sim, sim. Meu marido não gosta desses papos, não. Esses papos é nosso aqui. Ele tá assistindo a gente, mas ele não gosta desses papos. Mas eu vi o Conclave. Eu falei, caramba, ferrou, vai ser igual o Conclave. Menino, não é que tá acontecendo mesmo? E assim, eu vi uma reportagem que me chamou a atenção. Primeiro, tipo assim, o Papa apareceu num dia, muito bem, tudo bem, no dia seguinte o cara tava morto. Muito estranho, que é isso, gente? Muito né? estranho, Muito estranho. Segundo a minha mãe, não. Minha mãe falou que isso é normal. Que o cara... Falei, mas que pra uns é normal, pra outros não, né? E depois, assim, eu tava vendo uma reportagem na internet, e nessa reportagem tava falando que esse é o último Papa. Então... Que vai se criar agora uma outra denominação, não vai ser mais Papa, vai ser outro nome. Ferrou então, mais ainda. Ferrou mais ainda, a gente não sabe o que é, né? Filha, porque assim, como segundo os estudos, né?
O último Papa seria esse aí. Sim. Depois disso, só Deus sabe que poderá acontecer. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. A gente não sabe, a Bíblia não fala dia, a hora. Não fala. É leviano a gente Nem falar os anjos sabem, fala a Bíblia que ninguém sabe, só Deus. Mas as evidências estão aí, Sim. os sinais estão aí. Menina, acharam um negócio debaixo da pirâmide. Fala pra mim, eu Denise, o que é isso? Pelo amor Eu do acho que, Senhor. na verdade, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que não acharam, sempre souberam que estava lá. É que agora eles estão começando a mostrar. Estão querendo mostrar agora. Impossível o cara entrar lá dentro daquela pirâmide, sabe? E não saber que tinha um negócio embaixo. Até porque deve ter alguma passagem que Com certeza, tem acesso eles sabiam, lá, né? Na verdade, é que agora eles resolveram começar a mostrar para o mundo, porque tem uma agenda aí que precisa ser cumprida, Precisa né? ser Tem uma cumprida. meta, Tem uma né? meta. Até o Facebook mudou o nome para meta, né? Mudou o nome pra Tem mim. uma meta para ser cumprida, né? O que nos conforta é que nós, aqueles que esperam no Senhor, né? Renovam suas forças, Sim, voam como águias. sim. E, e habitam no esconderijo do Altíssimo. Tem uma Jerusalém celestial Tem nos esperando. uma aqui não é o Jerusalém. nosso lugar, Não é né? nosso lugar. Estamos... Né? Isso aí é o que Sim. me conforta. Porque É. se eu fosse mesmo levar Sim. ao pé da letra, Sim. nesse momento acho que a gente já estava bem desesperadinho, né? Vamos Jesus dizer. falou, né? Eu vou para preparar um lugar para vocês. Então tá preparado. É isso aí, tá preparado. Você sabe que você me deu uma ideia da gente botar o tema daquele assunto que a gente estava conversando ali fora? antes Sim, de vir? sim. Não pode falar, hein? Não, senão- mulheres que... Não. Aí Porque senão já sabe, né? eu vou registrar para deixar. Vou dizer, mulheres que... Não. Eu vou quando eu acabar esse podcast aqui, porque eu não vou dar Sim. spoiler. Gente, eu não vou dar spoiler, né? Mas eu acho que vai ficar legal o nome. Mulheres que... Não. Sim, Entendeu? sim. Acho que vai ficar legal pra gente. Acho que a gente vai bombar por aí, sabe? Assim, até pra questão, não é bombar da questão de ser, Sim. de querer ser fama, nada disso. Mas é na questão de colocar em prática a valorização da mulher. É. Né? Cumprir o ID, né? Ir pregar o evangelho e sair de dentro das quatro paredes, que a Cumprir o igreja tá ali ID. aprisionada. Que isso me incomoda muito. Acho que te incomoda também. É. Uma luta sua É também. verdade, sim. De querer ver mulheres transformadas, Sim. mulheres com mulheres diferentes, né, do seu cotidiano. Eu acho que isso vai ser bem legal a gente fazer. Manda um recadinho para alguém. Eu vou mandar então um recadinho para todas as mulheres maravilhosas do Círculo Terapêutico de Mulheres, para as ministras do Círculo Terapêutico de Mulheres, que toda semana nós estamos juntos, é uma farra, gente, é uma brincadeira atrás da outra. Tem a missionária Nádia que faz uma farra, que é, sabe, a boba do pedaço, e todas as outras, sabe? E você, mulher, que está aí do outro lado, que nos conhece, sabe o nosso trabalho, e que sabe, e tem um testemunho, né? Então eu quero mandar um grande beijo e que cada uma saia da postura, sabe, que às vezes está meio caidinha, para se levantar e erguer, porque princesa tem que andar com a cabeça erguida e com a coroa aqui em cima, porque se você baixar a cabeça, a coroa vai cair. Não deixe ninguém roubar a sua coroa. É verdade, menina, que coisa maravilhosa, né? Já estamos no fim. Estamos Amém. encerrando aqui nossa programação. Foi um prazer, Denise. O prazer foi meu. Já estava um tempão já querendo fazer esse podcast contigo. E assim, eu tenho certeza que o Senhor está nos reservando coisas maravilhosas ainda esse ano que vão acontecer. Creio, amém. Além de tudo isso, a gente ainda tem a Marchinha para Jesus, né? Que vai acontecer dia 27 de setembro esse ano, aqui em Duque de Caxias. Nós temos um evento aí na Câmara Municipal também em homenagens. Eu vou te convidar também para você ser uma das autoridades representando ali as mães, as pastoras, as mulheres de Deus, né? A gente precisa dessa intercessão, a gente precisa... Muitas vezes você fala algo aqui muito interessante, que as mulheres reclamam disso, aquilo, mas não tem mulheres que se aproximam querendo nos levantar. Verdade. A gente não, às vezes, falta entre nós, né? Sim. Aquela mulher boa, por que ela não pode levantar a outra que está caidinha? Alguém outra que te dê direção. Que dê direção, que dê suporte. Sim. Né? Eu tenho visto isso também muito legal, essa parte na instituição Rotary, que é isso aí também. É uma pessoa querendo levantar a outra, né? Querendo ajudar a outra, querendo fortalecer a outra. E eu penso que se a gente tivesse isso em maior quantidade, a nossa sociedade seria melhor. É verdade. Seríamos mais saudáveis em todos os sentidos, não só na questão de alimentação, mas saudáveis interiormente, mentalmente. Derramar o amor, né? Derramar o amor. Acho que seria bem mais interessante viver, porque a gente lida muitas vezes com
com a preocupação de não levar uma rasteira, a preocupação de não levar uma decepção. De não acreditar mais nas pessoas, né? Da desconfiança, da insegurança. Teve alguém que falou isso para mim. Aí eu disse a essa pessoa, falei, eu posso até errar, viver a minha vida errando, mas eu não vou deixar de acreditar no ser humano. Porque eu acho que o dia que eu deixar... Isso aí. Aí não tem por que também você cuidar do ser humano, né? Não é bíblico. Não é bíblico. Eu não digo porque assim, o ser humano ele é falho, ele é... Não estou dizendo você confiar, porque maldito o homem que confia no outro. Sim. Mas a gente precisa dar o crédito às pessoas. A mudança, né? Para que elas possam ter aquela chance de melhorar de vida, de melhorar o ambiente que moram, vivem, né? Então, sim, foi um prazer estar aqui. Prazer foi meu. Foi muito gostoso esse papo. Isso aí. E volte mais vezes, Pode deixar, voltarei. E quando acabar esse podcast, eu vou te falar o nome. Gente, vai ficar aí, tá bom, gente? Vai ficar aí para a próxima. Quando ela voltar aqui, nós já teremos esse projeto montado com outras pessoas aqui em volta para falar sobre isso. Estamos terminando o nosso bate-papo aqui no nosso podcast. Foi um prazer estar na sua companhia. Isso aqui também vai ficar gravado, vai ser reprisado na TV a cabo, né? TV Metropolitana, no Claro Combo. E até semana que vem, se Deus quiser. Lembre-se, estamos numa grande obra, nós não vamos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.